Bora lá, senhores, mais uma questãozinha de termodinâmica. Olha só que fala essa questão 9 da Mackenzie. Os termômetros são instrumentos utilizados para efetuarmos medidas de temperaturas. Os mais comuns se baseiam na variação de volume sofrida por um líquido considerado ideal, contido num tubo de vidro cuja dilatação é desprezada. Num termômetro em que se utiliza mercúrio, vemos que a coluna desse líquido sobe cerca de 2,7 centímetros para um aquecimento de 3,6 graus Celsius. Se a escala termométrica fosse a Fahrenheit, para um aquecimento de 3,6 graus Fahrenheit, a coluna de mercúrio subiria. Meninos, estão aqui, ó. Vocês podem trabalhar de duas formas, tá? Uma delas, se você quiser montar a escala de conversão e tudo mais, você até pode. Você desenha um termômetro em Celsius e um termômetro de altura. Marca o primeiro ponto como 0 e o segundo como 3,6 graus Celsius. Aí no de mercúrio você marca 0 e o segundo ponto 2,7 centímetros. Chama de C e de H e monta uma equação de conversão. Depois você vai comparar a Celsius com a Fahrenheit, né? Aí você nem precisa fazer comparativo, você já tem equações, só que lembre-se que aqui nós estamos falando em variação. Então você vai jogar na variação. C está para 5, assim como F está para 9. E aí você pode jogar o 3,6 para 9, você acha o C, depois você volta nessa equação que você encontrou e descobre qual é a altura para esse Celsius, essa variação em Celsius, tá? Agora, eu vou trabalhar de uma outra forma. Eu vou trabalhar por regra de 3. Você quer ver que bacana? Olha só. A primeira coisa que ele falou é: eu tenho aqui um termômetro em Celsius e um termômetro de mercúrio que está medindo a altura, certo? Então, vou colocar aqui, ó, um em Celsius, o outro em altura H, medida em centímetros. E ele fala o seguinte, que quando em Celsius ele aumenta 3,6 centímetros, ou seja, tem 3,6 graus Celsius, desculpa, tem uma variação de 3,6 graus Celsius, no termômetro de mercúrio, a altura que ele sobe é de 2,7 centímetros. Tudo bem? Vamos guardar essa informação, que agora ele fala outra coisa. Ele fala o seguinte, e se a gente estivesse comparando Celsius com o Fahrenheit? Então aqui eu vou ter graus Celsius e graus Fahrenheit. Estou falando em variação de temperatura. Então vamos lá. Ele fala o seguinte, enquanto Celsius sobe, aumenta, né, em 3,6 graus Fahrenheit, ele quer saber qual seria a variação, a altura que aumenta, que teria, né, lá no termômetro, onde está graduado em centímetros para nós. Então, vamos ter que fazer o seguinte, eu tenho a relação entre a altura H e Celsius, né? Então, eu vou descobrir entre Fahrenheit e Celsius. O Fahrenheit subiu 3,6, quanto foi que subiu aqui o Celsius? Eu vou chamar de X esse valor, tudo bem? E aqui nele eu vou fazer uma regra de 3. Que é a regra de 3? Vamos lembrar da variação de Celsius e Fahrenheit? Celsius, o primeiro para o segundo ponto fixo, ele vai de 0 até 100. Enquanto o Fahrenheit de 32 até 212. Enquanto o Celsius varia em 100, Fahrenheit varia em 180. Isso significa que para cada 1 grau Celsius que varia a escala Celsius, a escala Fahrenheit varia 1,8 graus Fahrenheit, né? 100 para 180 é 1 para 1,8. Eu quero saber, variando 3,6 graus Fahrenheit, vou chamar aqui de x. Multiplicou em cruz, ficou 1,8 vezes x igual a 3,6. 3,6 dividido por 1,8, a gente descobre que a variação que a Celsius está sofrendo é de 2 graus Celsius. Agora nós vamos voltar aqui, ó. Eu quero saber agora o seguinte, se a Celsius variar aqui apenas 2 graus Celsius, qual é a variação que o termômetro sofre? Esse que está medindo a altura aqui, essa variação, eu vou chamar de Y. E aqui nós vamos fazer uma outra regra de 3, olha lá. Por uma variação de 3,6 graus Celsius, o termômetro ali, o líquido, sobe 2,7 centímetros. Então, para uma variação de 2 graus Celsius, a altura que o líquido sobe é o que nós chamamos de Y. Multiplicando em cruz, nós vamos ficar que 3,6Y é igual a 2 vezes 2,7. Aqui, ó, eu vou dividir por 0,9. Então, olha só, 3,6 dividido por 0,9 dá 4. 2,7 dividido por 0,9 dá 3. Agora dá para simplificar, né? 4 dividido por 2, 2 por 2 é 1, e 4 por 2 dá 2. Esse 2 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo, então perceba que foi só continha matemática, tá? 3 dividido por 2, a gente chega que a altura atingida pelo termômetro de mercúrio é de 1,5 centímetros, o que dá para nós uma alternativa E. Fechou, senhores?
Como a prova é teste, olha só que bacana. Se você lembrar que quando ele varia 3,6 graus Fahrenheit, a variação em Fahrenheit é maior do que em Celsius, você já sabe que tem que ser um valor menor do que 3,6. Isso significa que é um valor menor do que a primeira relação que ele deu para nós aqui. Então, com certeza, tem que ser um valor menor do que 2,7. Já joga fora a alternativa C, B e A, né? De cara. Você fica entre D e E, no caso de um chute, você tem 50% de chances aí. Fechou? Grande abraço a todos.